Galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Eu sou o Cláudio, sou professor aqui da Cloud Treinamentos e hoje o nosso assunto vai ser nível de suporte AWS. É isso mesmo, então nós vamos falar um pouquinho de quais são esses níveis, benefícios, diferenças, como eu abro um suporte, como eu abro um chamado, vamos dizer assim, ali para a AWS, poder nos ajudar, tá bom? Então vamos falar aí também sobre o preço de cada um, como que é calculado e todos esses benefícios, tá bom? Vamos ver a documentação sobre esse nível de suporte da AWS. Bora lá! Aqui temos então a nossa console da AWS, ok? Então aqui na nossa console da AWS, nosso link, onde a gente tem para entrar na nossa conta, temos aqui no nosso menu chamado suporte. Então temos três categorias. O centro de suporte, que é de fato onde nós abrimos ali nossos chamados, nossos tickets, né? Solicitamos suporte para a AWS. Temos aqui a central de conhecimento e temos aqui a visão geral do AWS Suporte, que é toda a documentação, os níveis, a diferença e o que cada um tem em cada nível, tá bom? Então vamos ver sobre isso. Aqui no central de suporte vemos no final. Bora lá então. Aqui no central desconhecimento da AWS, temos praticamente todos os serviços da AWS separados por categoria. Por exemplo, temos aqui uns serviços populares e aqui tem todos os serviços mais populares, né? Aqui o EC2, S3, RDS, CloudFront, enfim. E temos então, em cada um desses, temos várias situações, vários problemas, como se fosse uma FAQ do serviço, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, não consigo me conectar à minha instância do EC2. Então, ao invés de você abrir um suporte para a AWS com este assunto, por que não consigo me conectar à instância EC2, né? Dependendo do nível de suporte, principalmente se for o básico, a AWS vai te mandar para este link, né? Ela não vai te ajudar. Então, tenham essa questão de tentar resolver antes. Claro que a gente não conhece tudo, né? Então, se a gente está solicitando ajuda é porque a gente não achou. Mas muita gente não procura antes, né? Acha que é só solicitar lá que eles vão ajudar e pronto. Mas vamos tentar procurar um pouquinho antes. Às vezes está aqui tanto na documentação, às vezes é um detalhe. Então, aqui tem os pré-requisitos para resolução e aqui tem a solução dos problemas separado por alguns itens. Então, esse aqui é só um caso. Então, tem vários casos onde na própria documentação da AWS já está descrito ali uma resolução daquele seu problema, tá bom? Então, isso acaba evitando até chamados desnecessários ali na AWS. Eles vão te responder ali, eles têm o SLA deles, né? Mas, às vezes, você ficar esperando uma resposta de um problema, sendo que você, acessando ali a documentação, você já consiga resolver. Então, pode ser que aí você tenha que esperar 24 horas para a AWS poder te mandar um link de documentação. Então, não é tão legal, tá bom? Então, este aqui é um detalhe. Beleza. Agora, temos então, de fato, aqui qual é o assunto de hoje, o nosso AWS Suporte. Então, aqui tem a documentação explicando, né, para que serve. Então, deem uma lida, tá? Nós vamos falar, então, de alguns benefícios aqui e também de algumas perguntas, vou dar esse bônus, hein? De algumas perguntas que pode cair ali na certificação da Practitioner, né? O primeiro nível ali de certificação da AWS, a Foundation. Então, caia também algumas perguntas nessa certificação. Eu dou uma passada com vocês no que pode cair. Bom, tem os seus benefícios, tem aqui o gerenciamento do seu ambiente, então tem algumas ferramentas como o Trust Advisor. Então, eu vou passar também para vocês quais são alguns detalhes que é ativado dependendo do nível de suporte. Temos algumas coisas mais avançadas, como, por exemplo, engenheiros capacitados, que são engenheiros da AWS, que nos ajudam no nosso produto ali, da nossa solução, do nosso serviço, que a gente está colocando na AWS. Então, tem os engenheiros que consigam nos ajudar, eles conectam remotamente, falam por telefone, por chat, ali com 24 horas, né? Então, são engenheiros capacitados da própria AWS que ajudam ali nos nossos projetos. E aí depende, claro, do nível de suporte para isso ser habilitado. E aqui, nosso plano de suporte. Então, quais são ali nossos planos de suporte que a gente tem? Vamos dizer que temos 5 planos, tá? Porque toda conta ela já vem com um plano básico, que é um plano gratuito. Só que esse plano básico ele só tem suporte à conta, né, ao billing.
Então ele não vai, o nosso plano básico que vem nas contas, ele não vai, a AWS não vai te ajudar, por exemplo, naquele, não consigo conectar na minha instância EC2, tá? Por conta justamente sobre isso. Ela não vai te ajudar, sendo que aquele plano que ela ajuda é um plano de desenvolvedor, de negócio, enfim, tá? Então o plano básico que vem nas nossas contas, ele simplesmente é para dar suporte de billing e das contas, tá? Gerenciamento ali da conta de acesso, que eu não consigo acessar, eu perdi a senha, alguma coisa neste sentido. Eles podem até ajudar, mas eles vão redirecionar para uma documentação da AWS. Então eu digo que tem 5. Tem o Basic, né? Que já vem na conta por default. Mas eu tenho então 4 níveis. Temos aqui o nível de desenvolvedor, temos um nível de negócio, temos um novo nível. Este novo nível, o Enterprise On-Ramp, ele foi colocado em novembro de 2021, tá? Então esse plano era novo, só tinham 3. E aqui tem o principal, que é o Enterprise, né? Nosso empresarial. Bom, então vamos passar aqui agora na documentação sobre cada um deles. Então aqui na documentação, se vocês clicarem aqui no Saiba Mais, ele vai descrever tudo que está atrelado a este nível de suporte. Então, o que está neste nível? Ele é recomendado para quê? Então, aqui tem toda a explicação do que está atrelado a este nível. Bom? Então, aqui tem todo aqui o suporte de faturamento, suporte de arquitetura, como que é, se é só documentação, se de fato tem ali acesso a um engenheiro. Tem o suporte de autoatendimento, que são serviços que temos na AWS, e dependendo do nível de suporte, ele habilita mais funções ou não. Então aqui, se vocês clicarem aqui no Saiba Mais de cada um, está descrevendo todo o conteúdo de cada um deles, tá? Aqui em cima temos nosso menu. Então nós temos aqui, de fato, o planos de suporte, preços, que são aqui os principais que a gente vai ver agora. Tá? Então vamos ver aqui o nosso plano de suporte, que é de fato a comparação ali dos níveis, né? O que cada nível possui e quais são os valores de cada um. Então aqui já fala, né, que na AWS queremos que seja bem-vindo, então os planos de suporte foram criados para oferecer a combinação correta. Então dependendo ali do nível de suporte, dependendo do nível, né, da sua empresa, do seu produto, você determina ali o que vai ser melhor para você, para não ter problema. Temos então aqui alguns benefícios, por exemplo, que eu falei, de alguns serviços que são ativo, funcionalidades a mais. O AWS Trust Advisor, ele tem só alguns recursos no Basic, por exemplo, no Basic ou no Develop, tá? Inclusive aqui ele até fala. Segurança de financeiro, então são vários pilares que tem ali, onde no nível de Basic e no nível do Develop, ele não é ativo todas essas verificações. Ele só vai ser verificado por completo a partir do Business, tá? Então, tem alguns serviços que têm níveis de habilitar dentro de cada nível de suporte. O Health Check também é um deles, enfim, realmente são alguns serviços que estão dentro de cada nível de suporte. Tá, mas então, quais são essas diferenças desse nível, né? Temos então o Develop, e aqui tem uma breve explicação para que serve cada um deles. Essa breve explicação, já fica aqui uma dica, pode cair na certificação da Practitioner. Então, ele pode colocar essa breve descrição e pedir para vocês selecionarem qual é o nível de suporte adequado para essa descrição, tá? Então, aqui ele é recomendado para quem está experimentando, testando a AWS, o Develop. O Business, nível mínimo recomendado para quem tem workloads de produção. O Enterprise On-Ramp, recomendado para quem tem workloads essenciais à produção ou aos negócios na AWS. E aí, de fato, tem o Enterprise, né, que é o recomendado para quem tem workloads essenciais aos negócios ou à missão na AWS. E aí são coisas mais avançadas, precisam de um suporte muito rápido, tá? E mais abaixo, então, temos alguns itens e a diferença de cada um deles. Então, aqui tem o suporte técnico aprimorado. Develop. Temos, então, suporte por e-mail em horário comercial. Olha, já tem uma diferença, então, do Develop. Eles só consigam fazer suporte por e-mail somente em horário comercial. Então, se mandar um e-mail, somente em horário comercial. Diferente do restante. E-mails e conversas
inclusive tem conversas, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso a partir do business. Então pode cair alguma questão, por exemplo, da certificação, falando qual deles não faz parte do atendimento de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí você selecionaria aqui, por exemplo, o develop. Tá? Então pode cair algumas coisas nesse sentido que eu já vi cair. Temos aqui casos ilimitados, né? Um contato primário. Aqui também tem, só que com suporte do IAM, a diferença. Então já tenho coisas a mais ali nos próximos níveis, tá? Um detalhe, no suporte basic não tem nada disso, tá? É tudo básico mesmo. Gravidade do caso e o tempo de resposta. Então, se a gente teve um problema, um incidente ali no nosso ambiente, dependendo de cada nível desse do suporte, temos algum tempo de resposta que a AWS ela tem que nos dar ou nos atender. Então, se dá um problema e a gente só tem o nível ali de develop, eles têm aqui como base 24 horas para atender. A não ser um sistema afetado, que é um sistema da própria AWS, tá? Um recurso, um serviço que eles atendem a menos de 12 horas. Mas percebam já que tem aqui algumas diferenças, tá? Por exemplo, orientações gerais a mesma coisa, o sistema afetado mesma coisa, só que aí já acrescenta no business e nos outros, né? Que seria sistema de produção afetado. Então, se você tem um sistema de produção e tem esse suporte, isso você ali no nível de contatar a equipe, você já determina que é um nível de produção e aí vai te atender aí a menos de 4 horas. Ou um sistema de produção está inativo, caiu tudo, perdeu tudo, parou tudo, o cliente reclamando, ele tem menos de 1 hora ali para poder dar uma força a atender, tá bom? E aí começa a funilar um pouquinho. Então no Enterprise On-Ramp temos uma coisa a mais, que é os sistemas essenciais ao negócio, né? Então, às vezes, tem algum sistema ao negócio inativo, então é menos de 30 minutos que está afetando demais ali nosso sistema em produção. E nosso Enterprise não é de 30 minutos, é de 15 minutos. Então, olha a diferença. Então, em 15 minutos ali, a AWS já consegue começar a dar esse suporte. Então, aqui já fica também já uma outra dica de perguntas da certificação. Qual nível de suporte a AWS atende em menos de 15 minutos? Aí seria o Enterprise. Então pode acontecer de uma pergunta dessa cair na certificação. Agora, temos aqueles profissionais. Lembra que tem os engenheiros especializados? Então aqui temos as orientações de arquitetura. No Develop tem uma orientação meio que geral, tá? Só que as outras começam umas orientações de acordo com o caso da aplicação de vocês. Então, aqui tem a contextual em relação aos seus casos de uso, um pouquinho mais a fundo. E aí tem o Enterprise, o Ramp e o Enterprise. Ele já começa a analisar ali mais a fundo a sua aplicação para te dar uma arquitetura melhor. Porque senão, aqui no geral, por exemplo, eles não querem saber como a sua aplicação funciona, né? Eles só vão te falar, usa um load balance, não sei o que, essa é a melhor arquitetura. Nos outros ali, eles vão perguntar mais detalhes da sua aplicação e vão te orientar de acordo com a sua aplicação, tá bom? Temos esse detalhe. Aqui temos gerenciamento programático de casos, que são usar a API do suporte. Então, para quem é desenvolvedor, consegue usar a API, mas a partir do business. Então, pode ser uma pergunta de certificação também. Qual nível não tem acesso à API do suporte da AWS, que seria o Develop e o Basic. Então, aqui tá, a gente consegue usar então essas APIs, né? Para quem é desenvolvedor, usar SDK, consegue não ficar abrindo ali a console da AWS e criar talvez aí um sistema e ficar gerenciando através do suporte. Temos também suporte a software de terceiro. Esse software de terceiro são tipo sobre o sistema operacional Windows ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui nos outros níveis de business até o Enterprise, ele tem aqui um nível de suporte a software de terceiro, coisa que no Develop e no Basic não tem. Temos aqui programas proativos de autoatendimento. Então, percebam que aqui já temos algum acesso premium, né? Então, aqui no Enterprise temos algumas coisas com acesso premium com análises proativos, workshops. Então, tem os workshops ali que somente que tem esse nível de acesso consegue acessar. E aí, a grande diferença aqui do
do Enterprise é basicamente esse cara aqui, né? O nosso Management Service, tá? Então são como se fossem treinamentos ali, tem coisas que a AWS tem um arquiteto em cloud. Então, assim, são níveis ali de um atendimento bem mais elevado que somente no Enterprise tem. Então, são equipes especializadas que vão trabalhar com vocês, tá? E tem também a capacitação de alguns serviços ali para a equipe de vocês. Temos, então, aqui nosso gerenciamento técnico de contas. Esse cara é interessante e também pode cair na Practitioner, tá? Na certificação. Então ele vai te falar qual é o gerente de conta técnico, que é essa sigla aqui, OTAN, em qual nível de suporte, tá? Então pode cair também neste caso. Então aqui são o gerenciamento técnico de conta, que são mais a parte de otimização, financeiro, que aí vai trabalhar diretamente com o especialista da AWS, para ela entender toda a conta, fazer ali um trabalho, ver como que está a sua conta e fazer otimizações. Aqui é um nível um pouco menor, mas também tem, mas são somente acesso de programas de especialização da AWS, tá? Então, são somente orientações proativas. Aqui a gente tem um acesso aos programas ao especialista da AWS. E aqui é só um grupo, tá? E aqui é um gerente de conta técnico mesmo. Então, aqui é um grupo de gerentes, aqui é um cara especializado na conta de vocês. Tem os treinamentos, então, acesso a laboratórios, autoguiados online, então tem vários treinamentos, somente o Enterprise tem. Os outros, se vocês forem no treinamento, são pagos. Assistência à conta, tá? Então isso aqui pode cair também na Practitioner. E agora entra como que funciona o preço de cada nível. Isso é muito importante. Vamos lá. Aqui é uma coisa interessante. Se aqui na nossa conta deu um valor onde seria mais caro, ou, desculpa, seria mais barato, 3% dela fosse do que 29 por mês, ela vai te cobrar um mínimo de 29 por mês, tá? Então, sei lá, deu $50 a conta. Ela não vai te cobrar 3% de $50 a sua conta, porque não vai dar o mínimo que é 29 por mês. Então, se os 3% for maior do que 29 por mês, aí sim ela vai te cobrar por porcentagem, tá? Então, se a porcentagem der menos do que $29 por mês, ela não vai te cobrar como porcentagem, e sim ela vai te cobrar o mínimo de 29, e sim nos demais níveis aqui de suporte. Então, aqui tem alguns cálculos, tá? Vamos abrir aqui, ó, lá em cima. Vamos abrir aqui como preços. Aqui temos os exemplos. Por exemplo, $2.000 deu na minha conta em Develop. O que ele vai fazer? 2.000 vezes 3%, $60. Olha que maravilha, eu vou pagar $60 de suporte neste nível, tá? E então, recapitulando, se minha conta desse menos de... fazer uns cálculos aqui. Se ela desse $100, por exemplo, o 3% de $100 não dava $29 por mês. Então, ela te cobraria no mínimo, que seria $29, tá bom? Então, essa é a precificação dos níveis de suporte. No nível do Business, ele tem algumas categorias. Então, eles começa em 10% e vai até 3%. Então, vamos lá. Se minha conta deu até $10.000, ele vai me cobrar 10%. Se minha conta deu mais de 10.000, entre 10.000 e $80.000, ele vai me cobrar 7%. Mas ele vai te cobrar 7% excedente dos 10.000. Então vamos ver um exemplo, para não ficar confuso. Então minha conta deu $85.000. Então ele vai fazer aqui, ele vai pegar, né? Lembra? Até 10.000. Então ele vai cobrar aqui 10% de 10.000, que vai dar $1.000. Beleza? Então esses são os meus 10 primeiros por cento. Agora, depois de 10.000 para 85, é até 80.000. Então ele vai cobrar 7%. Então ele vai cobrar aqui os meus 70.000, beleza? Que foi o restante que deu, que eu já cobrei 10. Então ele vai me dar aqui 70.000 vezes os 7%, dá 4.900. Então guardamos aqui. Só que sobrou ainda 5.000, né, que ultrapassou os 80.000, né, que é a faixa de 7%. E aí entra na faixa dos 5%, que é de 80.000 a 250.000. E aí ele vai pegar 5.000 e vai tirar 5% de 5.000, $250. Ele soma tudo,
dá aqui meus 6.150 dólares de suporte business, ok? Então, minha conta deu 85 mil dólares e eu vou pagar 6.150 dólares. Aqui é mais simples, não tem essa regra, é 10%. E aqui no Enterprise ele segue a mesma regra aqui da porcentagem de 10%, 7%, 5% e 3%, só que com valores bem maiores, né? Então aqui são para contas extremamente grandes, onde no mínimo 15 mil dólares de suporte eu já vou pagar no Enterprise, tá? Então aqui são para empresas extremamente grandes, que precisa realmente ali de um suporte muito ativo para, se precisar, a gente ter. E eu falo para vocês, vale a pena. Vai por mim. Se vocês estão faturando muito, se vocês estão faturando, não, se vocês estão tendo custo, vamos dizer assim, na conta AWS, então a sua aplicação ela é extremamente importante. E 15 mil dólares aqui não vai ser isso que vai ser um problema para vocês deixarem de ter aqui todo um atendimento preferencial, tá? Então, aqui são realmente para empresas extremamente grandes. E é isso. E aqui, então, nós temos os cálculos, os exemplos, temos algumas observações. E o que eu tinha para falar para vocês sobre suporte, nível de suporte sobre hoje, foi este assunto. Então, aqui nós vimos, então, todos os níveis de suporte, a diferença de cada um, quais são os preços de cada um, algumas dicas também de certificação da Practitioner. E por fim, que eu falei para vocês, como que nós vamos então abrir um suporte na AWS, né? Então, se a gente tem a nossa conta, como que eu faço para abrir ali um ticket, vamos dizer assim, para a AWS, tá bom? Então, vamos lá, na prática, ver como que a gente abre então um suporte. Estou dentro da minha conta, então eu vou digitar aqui suporte, vou abrir aqui o nosso serviço de suporte. Eu posso fazer por dentro da conta, tá? Ou eu posso, lembra aqui do menu da console, suporte, centro de suporte. Eu também posso abrir, que ele vai te pedir o seu login e senha e vai abrir a mesma janela. Ok? Aqui dentro de suporte tem aqui qual é o seu plano atual. Percebam que aqui ele me fala que eu só tenho o Basic. Então, como que eu altero o meu plano de suporte? Eu venho aqui em alterar e mudo ali o suporte da minha conta. É assim que a gente define qual é o nível de suporte da nossa conta, tá? Aqui tem alguns casos que ele manda para documentação, para o serviço, documentação. Então, tem vários assuntos aqui do lado esquerdo do menu que te auxiliam em alguma outra coisa. E, de fato, aqui a gente cria um caso, né? Assim, nós vamos criar um case aqui na AWS. Então, aqui que a gente solicita o nosso suporte. Então, eu preciso vir aqui no Create Case. Aqui ele vai me perguntar se é para account, billing ou técnico. Então, lembrando, se eu tenho o nível Basic, eu não tenho opção do técnico. Eu vou tentar aqui, ele não vai conseguir e a AWS ela pode até recusar o nosso chamado e falar que não faz parte aqui do nosso plano. Então, aqui no nosso caso, que é o account em billing, que é o que nosso plano Basic tem. E aqui tem algumas coisas, alguns assuntos que eu tenho direito. Então, se eu tenho dúvidas do free tier, sobre billing, sobre account, vamos supor que deu algum problema na minha conta, no meu faturamento, né? Veio um serviço, esqueci um serviço lá, ligado, veio cobrando horrores. Então, eu posso vir aqui como billing, seleciono a categoria, e aqui é genérico. E aí eu vou aqui com algumas informações adicionais. Dou um assunto, descrevo todo o meu problema. Se tiver algum anexo, alguma coisa, eu anexo aqui e dou um próximo, tá? Eu não vou dar um próximo aqui para ele não abrir, mas seria basicamente isso. Aqui eu já vou começar a abrir ali um suporte. Talvez pelo horário, que seria o horário comercial, a gente tem, quando a gente abre aqui, a gente abre com o chat. Então eu também consigo fazer por chat, lembrando que é em inglês, tá? E aí eu consigo fazer toda a abertura de chamado por aqui. Então, basicamente foi isso. A nossa aula de nível de suporte foi um pouco extenso aí, novamente, mas com bastante conteúdo, com dicas até mesmo para a certificação da Practitioner, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de deixar seus comentários, ativar o sininho e se inscrever aqui no nosso canal, que faz aí com que a gente sempre mantenha vocês informados com novos conteúdos. E espero que vocês tenham gostado desta aula.
tá bom? Então qualquer coisa, deixem aqui nos comentários que a gente responde vocês. Valeu!